Desde 2020, o mundo vestiu uma nova face. A pandemia do novo coronavírus tornou, além da obrigação moral, a determinação legal do uso de máscara. Aqui no Brasil, não foi diferente. Em São Paulo, a lei que obriga a utilização dessa proteção foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 4 de maio de 2020. O decreto número 64.959 dispõe sobre o uso geral e obrigatório de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da Covid-19 e das medidas correlatas. João Dória, governador do estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, considerando as recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus, instituído pela Resolução número 27, de 13 de março de 2020, da Secretaria da Saúde, considerando a orientação do Ministério da Saúde de que o uso de máscaras de proteção facial para a população em geral constitui medida adicional ao distanciamento social para preparação e resposta durante o intervalo da aceleração epidêmica. O governo do Estado de São Paulo decreta amanhã, 5 de maio, a obrigatoriedade no uso de máscaras em todo o Estado de São Paulo a partir do dia 7 de maio. A regulamentação sobre eventuais punições aos que desobedecerem essa medida serão de responsabilidade das prefeituras. Junto com a lei, punições para quem desrespeitasse a determinação. Multa de R$ 552 para o cidadão comum e até R$ 5.200 para os estabelecimentos comerciais. Esse valor seria aplicado para cada infração individual. A Vigilância Sanitária multou mais de 2.000 pessoas em todo o estado até julho deste ano. Mas depois de 1 ano e meio, está chegando finalmente o momento de tirar a máscara. Mas claro que tudo isso vai depender da situação do controle da pandemia no estado. O secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, participou de uma reunião em ambiente virtual com representantes da Comissão de Saúde aqui da Alesp e falou da expectativa do fim da obrigatoriedade do uso de máscara. Nós definiremos de forma gradual, lenta, progressiva e segura a retirada das máscaras. Isso vai acontecer inicialmente em ambientes externos, sem aglomeração. Depois passaremos, também avaliando números, ambientes externos com aglomeração, aí para ambientes fechados, sem aglomeração. E, por último, ambientes fechados com aglomeração. E aí, nessa lanterninha, vai estar inserido o transporte público, uma vez que nós manteremos a obrigatoriedade do uso de máscara nessa condição. Então, se a partir do momento que definirmos a retirada da máscara, inicialmente será, por exemplo, numa rua, o deputado Adalberto andando na rua, ele pode, sim, sem aglomeração, retirar. Porém, em áreas em que eu tenho um comércio de rua, por exemplo, 25 de março, que eu tenho ambiente externo com aglomeração, ainda a máscara se fará presente. A mudança do uso ou não de máscara divide opiniões. Eu sou a favor porque eu me sinto já segura, já tomei as 2 doses da vacina. Eu acredito que com a diminuição dos casos no estado, a gente já pode ter mais essa segurança para ficar sem máscara. Eu acho que ainda é muito cedo, eu não me sinto segura, eu acho que tinha que prorrogar um pouco ainda mais, não sei te falar quanto, mas é um vai e vem, né? Por mim, eu fico vulnerável, eu me sinto vulnerável e também pelos outros. Eventualmente você pode até estar infectada, não apresentar sintomas e transmitir para as pessoas que estão perto de você, né? Agora, eu acho agora interessante, eu mesmo já me sinto protegido depois da segunda dose da vacina e acabando a lei eu sou um dos que não vou estar utilizando mais. Eu acho que ainda é uma medida precoce, né? Porque os casos, mesmo em baixa, continuam transmitindo. Então, por exemplo, em local aberto eu já não vejo assim tanto problema, mas local fechado como metrô, ônibus, o próprio meio de trabalho eu já vejo, porque as pessoas compartilham o mesmo ar, né? Principalmente quando o ar-condicionado está ligado. Então é algo assim meio arriscado para agora, mas que a longo prazo, quando a gente já está com as 2 doses, com a dose de reforço depois, talvez uma
flexibilizada, mas por enquanto não, né? O transporte público sem chance. Eu, por exemplo, fiquei 1 ano e meio sem ter uma gripe, eu tá bem, nisso daí tá bem de boa. Mas local aberto, parque, rua, essas coisas, para mim tá até tranquilo você tirar a máscara um pouco para respirar, já que é um pouco difícil, mas que ainda é o necessário, né? Usar máscara é o ideal. Qual é o legado, o aprendizado que esse tempo de uso de máscara vai deixar? Um pouco até de empatia com o outro, né? Porque, por exemplo, quando a gente estiver gripado, a gente vai sair de máscara, né? Para não transmitir para as outras pessoas, para não infectar ninguém. E quando a gente infecta uma pessoa, ela pode passar muito mal, e, por exemplo, se afastar do serviço, ter que ir para o hospital, e isso é muito ruim. Então é algo assim que esse legado é um legado muito positivo, já que a gente também vai ter que se preocupar um com o outro. O legado foi super importante, né? A própria proteção, é óbvio que se de uma nova pandemia, um outro vírus, a gente vai estar usando. E foi muito importante para o Brasil, que não tem esse costume de estar usando máscaras, né? O senso de comunidade, né? Se eu fizer a minha parte, eu vou estar ajudando todo mundo e unidos a gente pode vencer a Covid-19 como tem acontecido. É o cuidado mútuo, né? Se todo mundo fizer um pouquinho, não só especificamente dessa pandemia, mas assim, é o cuidado mútuo, eu acho a preocupação com o próximo.